indica que já está tudo completamente superado, né? Mas essas tretas parece que fazem parte do campo da direita no Brasil, né? Não, acho que não tem nada para esclarecer. De fato, eu tenho ficado aí, digamos assim, calado a respeito de qualquer tipo de briga há mais de um ano. Eu de fato só acredito que quem tem um objetivo, quem tem um propósito, não perde tempo com distrações. Eu saí de uma favela e longe de querer me vitimizar, porque é a pauta, uma das pautas que eu mais luto contra. Acredito que todo mundo tem as suas chances na vida, nem todo mundo tem só uma chance. Pelo contrário, a vida te dá várias chances de você fazer algo contrário. Mas eu saí de uma favela, me elegi as duas vezes, sem nenhum tipo de recurso público, na raça, com a ajuda do Bolsonaro, com a ajuda da minha família, com a ajuda dos meus amigos, gastando sola de sapato. Desde o dia que eu pisei na Câmara de Vereadores, ainda com, sei lá, 20 e poucos anos, nunca me furtei de uma boa briga, de um bom combate. E desde quando me tornei deputado federal, tenho lutado, né, contra esse regime que a gente vive, tanto com Lula quanto o ministro Alexandre de Moraes. Me posicionei já N vezes com diversos casos. E, enfim, eu só acredito que, mais uma vez, quem tem um foco, quem tem um objetivo, com isso no coração, tenho 29 anos, obviamente, tenho muito que aprender, a gente tem muito que sempre continuar a fazer o melhor, tentar errar menos, mas para alguns nunca será suficiente, né? Então, eu simplesmente continuo realizando meu trabalho. Eu acredito que, como um corpo, né, cada um tem uma função, nem todo mundo pode ser pé, nem todo mundo pode ser olho, nem todo mundo pode ser boca, cada um tem uma função. E durante, mais uma vez, todo esse tempo, nunca abri a minha boca para poder alimentar nenhum tipo de briga ou atrito que seja. Também porque briga é quando dois brigam, né? Agora, quando há somente um falando ou alguns falando contra um, isso não é briga. Então, eu acredito que nós temos algo muito maior a se lutar. Você tem aí o Bolsonaro que está com uma tornozeleira eletrônica, prestes a literalmente ser preso, uma condenação esdrúxula. Nós temos pessoas presas no dia 8 de janeiro, que converso com elas, com mães e pais e esposas, maridos, que estão realmente desesperados, buscando realmente uma esperança para o nosso Brasil e principalmente para a vida de cada um deles. Você tem Daniel Silveira que está preso há quase 5 anos, perdendo aí praticamente a sua vida juntamente com a sua família. Você tem hoje a Carla Zambelli, enfim, sendo presa, Deltan Dallagnol que perdeu o seu mandato, Felipe Barros sofrendo uma perseguição com um novo inquérito agora, busca e apreensão na casa de Carlos Jordi, impedimento de até barraco, no caso do Hélio Negão ali na Praça dos Três Poderes e o Coronel Crisóstomo. Você tem a abertura de inquéritos contra o deputado Gaia, contra o Cabo Gilberto, você tem ali a luta, né, de vários parlamentares. Nós estamos vendo uma crise praticamente econômica e moral e ditatorial muito grande aqui no nosso país, então eu não acredito que eu deveria ser nem o milionésimo ponto de preocupação de ninguém. Pelo contrário, nós temos um inimigo em comum. Eu tenho no meu coração que, acima de tudo, o Senhor está com os olhos fixos nisso. Eu acho que o tempo é o senhor da verdade, né? Afinal de contas, eu acho que a gente precisa, como eu disse, focar, ter um objetivo e não perder com distrações, qualquer que sejam elas. E peço para quem, enfim, tiver em dúvida sobre algum ponto a respeito disso, que veja, né, meus últimos vídeos. Fiz um vídeo de 13 minutos, acho que bateu 20 milhões de visualizações, onde eu falo sobre a lei. Eu não sei nem falar o nome da lei direito, me perdoe se eu falar errado, a Magnistic, né, a Magnix, sei lá como é que fala, mas citei nominalmente a respeito disso, citei a respeito, né, do ataque que Eduardo Bolsonaro sofre com relação ao ataque à soberania, sendo que a esquerda faz, digamos, esse ataque à soberania desde 1990 com o Foro de São Paulo, e agora o Lula fazendo isso, inclusive com a Cristina Kirchner, até mesmo com a dama do Peru, a ex-primeira-dama, né, do Peru, resgatando ela, sendo que ela é uma corrupta, né, condenada por isso. Depois fiz um outro vídeo também,
dizendo a respeito da carta, né, inteira do Trump, dizendo que o primeiro parágrafo deixa bem claro que é por conta da perseguição do Jair Bolsonaro, no segundo parágrafo é por conta das eleições e liberdade de expressão, e que isso está sendo feito pelo STF, isso é a carta do Moraes. E, inclusive, no final do meu vídeo, retomo e falo: olha, a má diplomacia, as provocações e a perseguição feita pelo Alexandre de Moraes vai fazer com que, enfim, o Brasil seja destruído e a gente não pode deixar com que isso aconteça. Tenho diariamente chamado as pessoas para o dia 3/8, cancelei basicamente o meu recesso, estive lá em Brasília em 2 dias de reuniões, juntamente com o Jair Bolsonaro, saímos de lá, dei uma coletiva, só no meu Instagram bateu quase 60 milhões de visualizações de um discurso duro, sério, defendendo não somente a pessoa do Bolsonaro, mas de toda a nossa liberdade como o povo como o povo brasileiro. Neste mesmo dia, a Metrópolis me entrevistou, me perguntou a respeito dessa questão de ataque à soberania nacional. Mais uma vez, me coloquei ao lado do Eduardo Bolsonaro, porque a esquerda, enfim, não cansa de fazer isso a todo momento, com o impeachment da Dilma, quando o Lula foi preso, e obviamente o que Eduardo está fazendo não é ataque nenhum à soberania. E por fim, já fiz nenhuma, nem duas, mas eu acredito que umas 3 vezes no Twitter também, a importância do trabalho, que é o trabalho do parlamentar, quando ele não tinha ainda tirado licença, quando, enfim, a PGR estava pedindo a retirada do seu visto, quando o Boulos estava pedindo aí também a cabeça dele para retirada da Polícia Federal. Enfim, basta você ir e pesquisar e tá tudo aí na internet. Mas, tirando todo esse esclarecimento, mais uma vez, eu só acredito que quem tem um objetivo, quem tem um foco, não se perde com essas distrações. Eu vejo que nós estamos num momento muito delicado no nosso país, muito sensível, e poxa, eu tenho 29 anos, minha esposa está grávida, tenho uma filha de um ano e 4 meses. Eu sei o quanto o nosso tempo, né, é importante. Eu sei o quanto que eu tive, obviamente, muito bônus na minha vida por ser quem eu sou, que é a gratidão das pessoas, no sentido de carinho, de atenção. Estou aqui no interior aqui de um estado e chega criança, chega adulto, chega senhor, muito feliz, nem sabendo que essas coisas acontecem, porque realmente fica numa bolha, dentro de uma bolha que está dentro de uma outra bolha. Então, óbvio que eu tenho um bônus, né, com a nossa luta, fico muito feliz por isso, com o carinho das pessoas, por aquilo que a gente tem alcançado. Mas, por um outro lado, também, eu não conheço, né, um garoto aí de 29 anos que tem 100 processos nas costas, né, que pode perder o seu mandato, seus direitos políticos, que pode ser preso porque chamou, enfim, o Lula de ladrão, que até hoje nunca recuou em nenhum tipo de luta, em nenhum tipo de ataque a quem tem que ser atacado. E eu estou aqui, né? Eu estou aqui batalhando, eu estou aqui, enfim, lutando, fazendo o meu papel dentro desse corpo chamado de direita, e nunca vou pedir para que as pessoas façam a mesma coisa que eu. Acho que cada um foi levantado para uma forma. O Chiquinho foi levantado e tem sido um excelente advogado. Vocês, como jornalistas, você tem outros cargos gigantescos aqui no nosso país, cada um contribuindo da sua forma. Eu literalmente só repito e finalizo dizendo que, cara, quem tem um objetivo, quem tem um propósito, quem tem uma guerra, principalmente entendendo que tudo isso é espiritual. Eu não sou, repito, eu não sou conservador por conveniência ou conservador porque eu fui empurrado para este lado. Eu sou conservador porque, primeiro, eu sou cristão, né? Eu estou político, mas eu sou cristão. No fim das contas, eu vou prestar contas, é tudo para o Senhor. Então, eu fico extremamente muito em paz com tudo que está acontecendo, no sentido de que a nossa luta não é em vão, de que as, as pessoas, enfim, têm o seu senso de crítica, de avaliação, e eu não sou comentarista político para poder ficar avaliando conduta de nenhum parlamentar ou de ninguém em volta de mim, né? O que eu posso falar de fato é por mim, me coloco aqui numa posição, enfim, de humildade, de poder me cobrar, nunca impedir ninguém de me cobrar, de me chamar, de falar aquilo que eu preciso de fato fazer. Só que a pergunta que fica é o que de fato estão pretendendo, né, que eu faça. Eu já fiz essa pergunta e confesso que não tive nenhuma resposta
de nenhum deles satisfatória. Pelo contrário, o que eu ouvi foi: ah, você tem que falar do dia 3/8. Então, não estão vendo de fato nem minhas redes sociais, porque eu tenho postado isso dia após dia. Tem que falar da Magnife. Pois é, eu tenho falado. Ah, tem que defender o Bolsonaro. Pois é, me fala algum outro parlamentar que tenha alcançado tantas pessoas na defesa do Bolsonaro como eu. Então, eu não gosto de estender, porque pode parecer que eu estou querendo fazer uma autodefesa aqui. Eu não sou advogado de mim mesmo, mas é importante esclarecer alguns pontos. E não acredito que a maior preocupação que a gente tenha no país para quem que eu estou dando um abraço para uma baianinha qualquer aí do Twitter. Eu acho que a gente tem coisas mais importantes para poder tratar o nosso país.